Você já sentiu que está lutando por amor, mas na verdade está sendo mantida em cativeiro emocional? Que suas decisões, seus gestos, até mesmo seus pensamentos não são mais seus? Como se uma presença invisível estivesse moldando sua realidade sem que você percebesse? O que acontece quando o afeto se transforma em uma prisão simbólica, construída com palavras doces e silêncios estrategicamente colocados? Carl Jung nos alertou. O que não se torna consciente se manifesta como destino. E talvez, neste exato momento, você esteja vivendo um destino que não é seu. Há uma arquitetura oculta por trás da manipulação, e o narcisista é um arquiteto silencioso. Ele não ataca, seduz, não grita, sussurra, não invade, convida você a abrir as portas da sua alma. E quando percebe, já é tarde. Você se tornou um espelho, refletindo apenas o que ele quer ver, sufocando sua essência enquanto acredita estar sendo amada. Mas o que ele ama não é você, é o poder de moldar alguém à sua imagem. E quando Jung disse que encontramos o outro em nós mesmos, ele também nos alertava sobre o perigo de ver um predador como se fosse um salvador. Quantas vezes você se calou achando que isso era maturidade? Quantas vezes cedeu e chamou de empatia? Quantas vezes perdoou, justificou, tolerou, acreditando que estava salvando um relacionamento quando na verdade estava abandonando a si mesma? Essa não é uma história de amor. É um ritual de esvaziamento. O narcisista não quer sua companhia, quer sua rendição. E ele não precisa levantar a voz. Basta plantar ideias, culpas, ilusões. A sua mente fará o resto. E se você acha que está no controle, talvez seja exatamente isso que ele quer que você pense. O mais cruel, você só percebe quando já não há mais espelhos. Quando tudo que você vê é o que ele deixou. Sua identidade, sua voz, sua intuição, todas adormecidas. Mas há uma saída, e ela não começa com força, começa com consciência. Jung ensinava que o símbolo é a linguagem da alma, e é através dessa linguagem que vamos revelar os 5 golpes proibidos. Golpes que invertem o jogo, desestabilizam o manipulador e despertam o seu poder latente. Mas cuidado, essa jornada não é para quem busca consolo, é para quem busca libertação. Agora pare, respire. Você sente isso? Essa leve agitação no peito, essa intuição de que algo grande está prestes a emergir? É o seu inconsciente sussurrando que está na hora de abrir os olhos. Mas atenção, as respostas não virão com facilidade. Este vídeo é um espelho, e cada minuto que você assistir vai revelar mais do que você está pronta para ver. Mas se você tiver coragem, no fim, não será mais a mesma. Há um momento em que o silêncio começa a gritar, e você sente mesmo sem provas que algo está fora do lugar. Não é dor física, não é briga, não é ausência explícita. É um vazio sutil que se instala, mesmo quando ele está ao seu lado. Um esvaziamento do seu riso, da sua vontade, da sua espontaneidade. Você se pergunta se é exagero, se está sensível demais. Mas e se esse incômodo for um sussurro da sua alma? E se, no fundo, o que você chama de amor for apenas um reflexo bem editado da sua própria carência manipulada? Ele nunca te proíbe, apenas sugere, nunca te agride, apenas corrige, nunca impõe, apenas espera que você se antecipe, e nessa dança invisível você se adapta, se molda, se apaga, achando que está evoluindo. Mas o que está se expandindo é a sombra dele dentro de você. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós não desaparece, apenas ganha poder sobre nós. E talvez, neste instante, você esteja vivendo sob o domínio de algo que acredita ter escolhido. Mas foi você mesma quem plantou esse auto-engano. Ou foi ele quem cuidadosamente cavou o terreno das suas dúvidas? A manipulação não começa com controle, começa com o encanto. Ele te lê como um livro. Ele sabe onde você sangra. Ele sabe qual palavra te derrete, qual olhar te desmonta, qual silêncio te destrói. E você chama isso de conexão, chama isso de química, chama isso de destino. Mas talvez seja só o trauma pedindo replay. O narcisista não se conecta com você. Ele se conecta com a sua fome de ser vista e usa isso como uma chave, abrindo as portas da sua psique até instalar seu trono no centro da sua identidade.
E quando você começa a duvidar de si, ele te abraça mais forte. Quando você tenta se afastar, ele volta a ser o homem ideal. Quando você tenta romper, ele chora, pede desculpas, se mostra vulnerável e por alguns instantes parece sincero, mas não é amor, é estratégia, é apenas o próximo movimento da coreografia do domínio. Jung dizia que tudo aquilo que não enfrentamos no inconsciente se transforma em destino, e enquanto você continuar achando que pode curá-lo com amor, estará condenada a repetir o mesmo padrão com rostos diferentes. Você já se perguntou por que sente que nunca é suficiente? Porque mesmo fazendo tudo certo, algo parece faltar. Porque sempre termina se culpando, mesmo quando o erro é dele. Talvez porque você esteja jogando um jogo cujas regras foram escritas por ele, com tinta invisível. Um jogo onde ele sempre vence e você sempre se explica. O narcisista não quer uma parceira, quer uma extensão, uma serva emocional disfarçada de alma gêmea. E o mais cruel, ele te faz acreditar que essa foi a sua escolha, mas no fundo, sua intuição nunca te traiu. Você só aprendeu a desacreditá-la para caber na história dele. Lembra da primeira vez que sentiu que algo estava estranho? Você abafou. Lembra da vez que ouviu um elogio com veneno? Você ignorou. Lembra do aperto no peito depois de mais um pedido de desculpa? Você racionalizou, porque você não queria perder o que achava ter conquistado. Mas o que se conquista com autonegação nunca é seu. É apenas o espelho do que você deixou de ser. E o tempo foi passando. Você foi ficando mais cansada, mais confusa, mais ansiosa. E ele foi ficando mais seguro, mais calmo, mais no controle. Porque quanto mais você duvida de si, mais dependente dele se torna. Ele planta o caos e oferece o alívio. Ele cria a ferida e se apresenta como cura. Mas Jung já nos dizia, o curador ferido é aquele que primeiro reconhece a própria sombra. E enquanto você não reconhecer a sombra dele, refletida em você, continuará sendo usada em nome de um amor que nunca existiu. Talvez você ache que se afastar seja injusto, que romper seria cruel, mas cruel é se abandonar todos os dias em nome de uma promessa que só existe na sua esperança. A libertação não vem da luta contra ele, vem da coragem de encarar o que em você ainda precisa dele. E isso dói. Dói mais do que qualquer separação, porque exige romper com a parte de você que ainda acredita que ser amada é se moldar até desaparecer. E agora, diante dessas palavras, algo se remexe dentro de você. Não é raiva, não é tristeza, é um reconhecimento silencioso, como se uma parte esquecida da sua alma estivesse despertando. E ela não quer vingança, ela quer verdade, quer retorno, quer inteireza. E para isso, você vai precisar ir mais fundo. Há mais camadas, há mais segredos, e há um golpe que ele não espera. Um golpe que começa com um movimento sutil, quando você para de tentar salvá-lo e começa, enfim, a se encontrar. Você sempre achou que a sua presença era o que o mantinha por perto, que era o seu amor, sua entrega, sua dedicação incondicional que o fazia voltar depois de cada sumiço, cada ataque, cada mentira bem disfarçada. Mas e se eu te dissesse que o maior golpe contra um narcisista não é o confronto direto, mas a ausência silenciosa? Carl Jung nos ensinou que o inconsciente se manifesta através dos símbolos, e nada perturba mais um manipulador do que um símbolo invertido, quando quem deveria se curvar se retira. O segundo golpe é a sua ausência, mas não aquela ausência que grita, que briga, que bate a porta e espera que ele venha atrás. Isso ele já conhece. Isso ele sabe contornar. Isso ele sabe neutralizar com migalhas emocionais. O golpe é outro. É aquele em que você simplesmente não reage, em que você para de responder com lágrimas, com raiva, com carência, com justificativas. É quando você se cala não por submissão, mas por decisão.
Quando você não explica mais nada, não argumenta mais nada, e ele, finalmente, encontra o abismo de si mesmo no vazio da sua desistência. Essa ausência é desconcertante para o narcisista, porque ela escancara sua fragilidade. Mostra que o controle que ele achava ter era, na verdade, sustentado pelo seu medo de perdê-lo. Quando você para de dançar a música que ele toca, a coreografia inteira desaba. Ele não sabe lidar com a falta de reação, porque a manipulação dele não funciona no vácuo. Ela precisa do seu eco, precisa da sua dor para ter palco, precisa da sua ansiedade para manter o jogo em movimento. Sem plateia, ele é apenas um ator perdido no próprio script. Mas atenção, essa ausência não se constrói da noite para o dia. Ela nasce de dentro, de um silêncio profundo que você só alcança quando deixa de querer provar algo para ele. Quando para de pedir reconhecimento, afeto, justiça, porque tudo isso vindo de um narcisista é ilusão. O verdadeiro reconhecimento que você precisa é o seu. Quando você percebe que sua voz se tornou baixa demais, sua luz pequena demais, sua alegria escassa demais, tudo para não incomodá-lo, é hora de recuar. Não como quem foge, mas como quem se recusa a continuar sendo ferida e chama isso de amor. O narcisista odeia o silêncio porque nele a máscara escorrega. Ele começa a se ver sem reflexo, sem resposta, sem alimento. E é nesse momento que ele mostra o desespero. A ausência estratégica é um espelho invertido. Ele não encontra mais você, mas começa a encontrar a si mesmo. E o que há dentro dele é insuportável. É por isso que ele corre, que procura outra fonte, que tenta provocar, porque o silêncio é o único espaço onde ele não consegue exercer poder. Jung dizia, a sombra só existe onde há luz, e quando você retira sua luz, ele se torna apenas sombra. Mas não se engane, essa ausência não será recebida com paz. Ele tentará te trazer de volta. Vai usar todas as cartas. Culpa, promessas, ataques, lembranças, palavras que ele sabe que te desmontam. Vai dizer que mudou, que entendeu, que agora sim te vê. Mas você precisa entender, ele não quer você de volta, quer o controle de volta. O segundo golpe não é sobre afastamento físico, é sobre desligamento psíquico. É quando ele percebe que você não é mais um território acessível, que não basta tocar seu corpo. Ele perdeu o acesso à sua alma, e isso o destrói, porque o narcisista não vive de conexões autênticas, ele vive de domínio simbólico. E ao sentir que você cortou esse fio invisível, aquele que fazia você responder aos comandos dele com lágrimas, desculpas ou tentativas de consertar o que nunca foi seu erro, ele desmorona. Mas é nesse desmoronamento que o jogo vira, porque você deixou de ser o alvo e se tornou o espelho. Um espelho que não reflete mais o que ele quer ver. Um espelho que mostra a ele a própria ausência de si, e o ego dele não suporta ser confrontado com esse vazio. Você não precisa gritar, nem acusar, nem justificar. Basta desaparecer do ponto psíquico onde ele te encontrava. Basta parar de ceder, de se explicar, de se importar com o julgamento que ele construiu para te manter sob controle. Porque o que mais prende você a ele não são as palavras que ele diz, mas as dúvidas que ele instalou dentro de você. O verdadeiro cárcere é interno, e é por isso que o segundo golpe é tão poderoso. Ele rompe essa prisão invisível sem precisar de uma única palavra. Jung afirmava que tudo aquilo que não se integra se repete. Então observe, quantas vezes você já tentou sair e voltou. Quantas vezes você já prometeu a si mesma que ia se afastar, mas o ciclo recomeçou? A ausência verdadeira só acontece quando há consciência. Quando você entende que não está abandonando um amor, está resgatando a si mesma de um pacto silencioso de autonegação. Quando você se retira, ele sente, mas quando você se liberta, ele perde. Aos poucos, algo em você começa a se reorganizar. Um fio invisível se rompe e, pela primeira vez, o silêncio não é dor, é espaço. Espaço para respirar, pensar, sentir. Você começa a perceber as cores voltando, o ar mudando. E mesmo que ele tente voltar, com flores, promessas ou raiva, você já não está mais lá. Ele ainda tenta dançar, mas a música parou. E você agora dança sozinha, não por orgulho, mas por liberdade.
Porque esse é o segundo golpe proibido, a ausência consciente que quebra o ciclo e desestabiliza o ego dele até que ele se perca no próprio vazio. É um golpe que exige coragem, presença e consciência, e que só pode ser aplicado por quem já não busca mais validação, apenas verdade. Você já percebeu como, aos poucos, a sua culpa cresceu em silêncio? Como tudo virou um peso que você passou a carregar nos ombros, mesmo quando o erro era dele, mesmo quando a dor vinha dele, mesmo quando o abandono, o desprezo, o silêncio era dele? E ainda assim, você se sentia responsável, quase como se tivesse feito algo errado por existir, por desejar, por precisar, por ser. Isso não aconteceu por acaso. A culpa foi plantada, foi regada e floresceu dentro de você como um jardim venenoso. O terceiro golpe proibido começa exatamente aí, no instante em que você deixa de aceitar a culpa dele como sua e começa a devolvê-la. Carl Jung nos ensinou que toda personalidade narcisista é uma fuga do encontro com a própria sombra. O narcisista não quer se ver, ele quer se projetar. E você, sem perceber, virou a tela perfeita para isso. Ele te acusa de egoísmo, mas quem sempre exige tudo é ele. Ele diz que você é instável, mas quem some, explode ou silencia é ele. Ele te chama de fria, mas quem nega afeto e te pune com distância é ele. E nessa coreografia, você foi aceitando o roteiro que ele escreveu porque queria evitar conflito, queria proteger a relação, queria mostrar que amava. Mas o amor verdadeiro não exige que você apague sua luz para que o outro brilhe. O terceiro golpe é esse, a inversão da projeção. Quando você olha para cada acusação que ele te lança e percebe que são fragmentos dele mesmo, que ele está despejando sobre você o que não suporta encarar em si, e você não precisa revidar, nem gritar, nem justificar. Precisa apenas enxergar. Porque no momento em que você para de internalizar, ele começa a sufocar no próprio veneno. A projeção só funciona quando há receptividade. E quando você recusa a função de lixeira emocional, o jogo racha. Ele se vê. E isso é intolerável. Não se trata de se vingar. Trata-se de iluminar. Jung dizia: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. Mas o narcisista foge dessa compreensão. Ele precisa de alguém que carregue aquilo que ele mesmo esconde. Quando você começa a devolver, mesmo que em silêncio, ele perde o campo de projeção. Ele começa a se ver através do vazio. E é aí que o terceiro golpe acontece. Ele não sabe lidar com a própria imagem quando ela não está disfarçada no corpo de outra pessoa. Você não precisa dizer: a culpa é sua. Basta não aceitar mais que seja sua. Basta recusar o papel de louca, exagerada, ciumenta, carente, ingrata. Basta olhar para ele com os olhos de quem sabe, porque o narcisista teme o olhar consciente. Ele teme quem o vê com lucidez, porque sua manipulação não sobrevive à clareza. Ele precisa do seu conflito interno para dominar. Precisa que você duvide de si, que se sinta em dívida, que viva em estado de reparação. Quando isso desaparece, ele desmorona. E ele vai tentar te puxar de volta. Vai inverter o jogo de novo. Vai te chamar de cruel, de fria, de injusta. Vai dizer que você mudou, que ficou egoísta, que está insuportável. Ele vai te testar, vai te provocar. Vai implorar por um mínimo sinal de que ainda tem algum poder sobre você. Porque o terceiro golpe não é uma explosão visível, é uma desconexão simbólica. É quando você deixa de ser o espelho da dor dele e se transforma no espelho da verdade. Ele pode tentar te fazer sentir culpa por ter se libertado. Pode dizer que tudo está pior por sua causa, que você destruiu o que ele estava tentando reconstruir. Mas não se engane, nada foi destruído, apenas foi desmascarado. O que ele construiu foi uma ilusão. E você, aos poucos, está saindo dela, está abrindo os olhos, está recuperando a própria narrativa, está parando de pedir desculpas por existir. E isso, para um narcisista, é insuportável, porque ele só consegue existir plenamente quando você se apaga. O terceiro golpe é brutal para ele, mas libertador para você. É quando você percebe que a dor dele não é sua responsabilidade, que os traumas dele não são o seu fardo,
que os vazios dele não serão preenchidos pelo seu amor. E que quanto mais você tenta ser boa o suficiente, mais ele se alimenta da sua ausência de limites. A verdade é que ele não quer uma mulher forte, quer uma mulher que se adapte à fraqueza dele. E o momento em que você diz, mesmo que em silêncio, não carrego mais o que é seu, é o momento em que ele começa a ruir. Você sente o impacto disso no corpo. A ansiedade começa a diminuir. A insônia se dissolve devagar. O medo de desagradar começa a virar raiva. Raiva de ter aceitado tanto. Raiva de ter duvidado de si. Raiva de ter acreditado que amor era aquilo. Mas logo depois da raiva vem a clareza. E a clareza cura. Você percebe que, na verdade, o que doía tanto não era a ausência dele, era a ausência de você mesma na própria vida. E o terceiro golpe é isso, a restituição do seu eixo, a devolução da sombra que nunca foi sua. Quando você para de ser o container da dor dele, algo em você renasce. Você começa a lembrar do que gostava, das músicas, das roupas, do seu tom de voz, do seu riso, das suas ideias. Porque durante muito tempo você foi girando em torno do mundo dele e chamava isso de parceria. Mas não era parceria, era orbitagem, era sobrevivência. Agora, o eixo volta para você e ele sente como se tivesse perdido uma parte de si, mas era uma parte que nunca foi dele. Esse é o terceiro golpe proibido. Não sangra, não grita, não destrói. Ele apenas inverte a lógica. Faz com que o manipulador encare sua própria sombra sem ninguém para amaciá-la, sem ninguém para filtrá-la, sem ninguém para engolir por ele. E quando isso acontece, o jogo muda. Ele não tem mais onde se esconder. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que a corrente começa a romper. Você não o avisa, não o confronta, não o implora. Você simplesmente começa a não precisar mais. E ele sente. O quarto golpe proibido não é visível aos olhos, mas é devastador no campo psicológico. É o momento em que a dependência emocional começa a morrer. Carl Jung dizia que somente aquilo que somos realmente tem o poder de nos curar. E quando você começa a se reconhecer como fonte, como centro, como raiz, ele deixa de ser o seu sol. E o mundo dele, feito de controle e carência disfarçada de poder, começa a desmoronar. Durante muito tempo, o narcisista se alimentou da sua sede, não da sua presença, mas da sua fome de pertencimento. Ele te ofereceu migalhas, e você, faminta por afeto, transformou migalhas em banquetes. Ele media a sua entrega pela sua dor, e sua dor era o combustível que alimentava o ego dele. A sua angústia era a confirmação de que ele ainda estava no controle. A cada vez que você chorava, esperava, se explicava, ele sorria em silêncio, porque a sua instabilidade emocional era o palco onde ele se apresentava como essencial. Mas então algo começa a mudar. Você percebe que está exausta, não daquele cansaço do corpo, mas de uma alma que anda se arrastando há meses, talvez anos. Cansaço de andar sempre em alerta, de medir palavras, de adivinhar humores, de tentar evitar explosões. Cansaço de fazer malabarismos emocionais para manter alguém que na verdade nunca quis ficar. Só quis que você não saísse. E esse cansaço não grita. Ele apenas silencia. Ele apenas retira. Ele apenas dá espaço para o despertar. O quarto golpe não acontece com um grito. Ele começa com um suspiro. Um dia você acorda e não sente mais o mesmo. Não vibra com a mensagem. Não chora com a ausência. Não implora por resposta. Você começa a se observar, a se cuidar, a se escutar. Começa a perceber que existe vida além dele, que existe mundo além da relação, que existe beleza fora da aprovação que ele te negava sistematicamente. E isso o desespera, porque ele não sabe lidar com alguém que não precisa dele para ser feliz. O narcisista perde força diante de alguém que se basta, porque todo o jogo dele depende da sua carência, da sua busca, do seu medo de ficar só. Quando ele sente que você não está mais disponível emocionalmente, ele entra em pane, porque até então você reagia.
você chorava, você se explicava, você voltava. Mas agora você respira, você observa, você caminha. E isso o desarma. Ele não sabe lidar com a mulher que não o vê mais como centro, como salvação, como porto. Ele precisa da sua dependência para continuar manipulando. Você começa a sentir prazer em estar consigo. Descobre que consegue rir sozinha, que consegue tomar decisões sem pedir autorização, que pode sair sem avisar, sem esperar aprovação, que pode dizer não sem se sentir culpada. E cada pequena liberdade que você retoma é como um terremoto nos alicerces dele, porque o que o sustentava não era seu amor, era sua ausência de si. Agora, com você inteira, ele não encontra mais entrada. Ele não tem mais senha. Ele não tem mais acesso ao seu emocional. E ele tenta te provocar, tenta te seduzir, tenta te fazer sentir de novo aquela velha ansiedade, aquele velho buraco no estômago. Mas o feitiço perdeu a força. E não porque ele mudou, mas porque você mudou. Porque você se reconfigurou por dentro. Carl Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E você tocou a sua escuridão. Você reconheceu seus vazios. Você olhou para suas feridas e entendeu que o que te prendia não era ele, era o que ele ativava dentro de você. Agora, consciente disso, você escolhe diferente. O quarto golpe é a independência emocional que rompe o ciclo da manipulação afetiva. Não é arrogância, é reconexão, não é vingança, é soberania, não é frieza, é clareza. Você deixa de esperar que ele te salve, porque entende que nunca foi sua missão ser salva, mas despertar. E quando você desperta, ele desaparece. Não fisicamente, mas simbolicamente. Ele perde o lugar que ocupava dentro de você. E isso é fatal para o narcisista, porque para ele não importa estar com você, importa estar dentro de você. Você começa a construir, a criar, a se relacionar com pessoas que não te drenam, a fazer escolhas que antes pareciam proibidas, e o que antes era medo vira leveza, o que antes era apego vira discernimento, o que antes era saudade vira compaixão, mas por você mesma. Porque você entende finalmente que amor não é sacrifício, amor não é luta, amor não é perda de identidade, amor é troca. E onde não há reciprocidade, há prisão. O quarto golpe é sutil, mas irreversível. Ele não deixa marcas visíveis, mas dentro dele uma rachadura se instala, porque ele percebe que perdeu o controle sobre alguém que agora se possui, e não há retorno depois disso. Você pode até falar com ele, pode até vê-lo, mas não será mais a mesma, porque agora você sabe, agora você sente, agora você se pertence. Você já reparou como ele sempre volta quando percebe que você seguiu em frente? Como o simples fato de você estar sorrindo em outro lugar, com outras pessoas, com outra energia, parece convocar a presença dele outra vez? É como se ele tivesse um radar para a sua liberdade, não porque ele te ama, mas porque ele odeia perder o trono. O quinto golpe proibido é o mais poderoso de todos, porque ele não é um ataque, uma fala, uma escolha. Ele é o fim de toda resposta. Ele é a morte simbólica do vínculo. Ele é a sua completa indiferença. Carl Jung nos ensinou que aquilo que você resiste, persiste, mas aquilo que você aceita, se transforma. E quando você para de resistir ao fim, quando você para de resistir à ideia de que ele não vai mudar, que ele não vai se curar por sua causa, que ele não vai, de repente, despertar no meio da noite arrependido e disposto a reconstruir com honestidade, quando você aceita que aquilo nunca foi amor, apenas um reflexo da sua fome por acolhimento, nesse momento, algo em você muda. E esse é o quinto golpe, o desaparecimento interno, a ruptura definitiva com a esperança ilusória. Diferente dos outros golpes, esse não causa explosão. Ele cria vácuo. Um vácuo onde ele tenta gritar, mas ninguém responde. Onde ele tenta ferir, mas não há mais dor. Onde ele tenta provocar, mas você não se move, porque ele não habita mais você.
O que o narcisista mais teme não é a rejeição, é a insignificância. Ele lida com a raiva, com o ódio, com o ciúme, porque todos esses sentimentos ainda são cordas emocionais. Mas a indiferença o torna inexistente. E o ego dele, construído como um altar, não suporta ser ignorado. O quinto golpe não é simples, porque ele exige que você mate o último fio invisível, o da fantasia. Aquela parte em você que ainda acredita que se você for mais paciente, mais compreensiva, mais amorosa, ele vai te dar o que você merece. Mas você já percebeu que esse dia nunca chegou, não é? Porque o jogo dele não é sobre dar, é sobre manter você na espera. Quando você enterra essa esperança, o laço psíquico morre. E com ele, morre o poder que ele exercia sobre você. Você não precisa gritar, acabou. Você apenas não responde mais, nem dentro, nem fora. E ele vai sentir, vai tentar reativar o ciclo, vai mandar mensagens carregadas de memórias, vai tentar acionar em você a nostalgia, a culpa, o medo da solidão. Ele vai fazer gestos românticos, colocar músicas que vocês ouviram juntos, mencionar momentos que tocaram seu coração. Mas você não se move, porque agora você entende que cada uma dessas tentativas é apenas mais uma camada da armadilha. Ele não está tentando te amar, está tentando te capturar. E a sua indiferença é o veneno que desarma a armadilha. O quinto golpe é uma libertação silenciosa. É quando você não precisa mais que ele reconheça nada. Quando você não precisa que ele diga que errou, que se arrependa, que entenda o mal que causou. Porque agora você sabe, o perdão que você buscava dele, você deu a si mesma. Você se perdoou por ter ficado tanto tempo, por ter acreditado tantas vezes, por ter tentado além do limite. E quando esse perdão nasce, ele apaga a dívida emocional. Não há mais o que cobrar, não há mais o que esperar. Apenas um terreno limpo, pronto para florescer outra coisa. Carl Jung dizia que não há despertar de consciência sem dor. E sim, doeu. Doeu muito. Doeu cada vez que você tentou e não foi suficiente. Doeu cada vez que ele te olhou como se você fosse pequena, exagerada, fraca. Doeu cada vez que você defendeu ele para os outros e se traiu. Mas agora, a dor virou espaço. Um espaço interno que não precisa mais de validação. Um espaço que não implora mais por ser vista. Um espaço onde você mesma se enxerga. E esse é o maior terror de um narcisista. Você ver a si mesma com os próprios olhos, e não mais com os olhos dele. O quinto golpe é o ponto sem retorno. Depois dele, não existe mais jogo, porque o jogo precisa da sua resposta, precisa da sua raiva, da sua saudade, da sua tentativa. Mas agora você está do lado de fora da arena. Você não joga mais, você observa, você caminha, você respira, e ele lá dentro grita sozinho, encenando para uma plateia vazia. Não há mais aplauso, não há mais controle, não há mais reflexo. Ele se desfaz na própria imagem, e você, livre da projeção, começa a viver pela primeira vez sem correntes emocionais disfarçadas de amor. Você percebe que o silêncio que antes te assustava, agora é abrigo, que a ausência de mensagens não dói mais, que o celular pode ficar longe, que o pensamento não gira mais em torno dele, que você voltou a fazer planos que não passam por ele. E é aí que você percebe, você voltou para casa. Não uma casa física, mas um lugar dentro de si onde ninguém entra sem convite. Um espaço sagrado onde você mesma é o centro e onde o amor que vem tem que merecer ficar. E é nesse exato ponto que o narcisista desaparece de verdade. Porque ele não sabe existir onde não há controle. Ele não sabe respirar onde não há carência. Ele não sabe amar onde há reciprocidade. E você não está mais disponível para esse tipo de amor que fere. Você está em outro lugar. E ele ficou no passado, sem entender como perdeu tudo, sem que você gritasse, sem que você fugisse, sem que você revidasse. Perdeu, porque você parou de responder. Esse é o quinto e último golpe proibido. A sua indiferença, o seu silêncio, a sua completude. É o fim da linha para ele e o começo de uma nova estrada para você. Às vezes, o silêncio que resta depois de uma tempestade não é vazio, é sagrado. É como se o tempo segurasse a respiração.
apenas para ouvir o som novo que nasce dentro de você. Um som tímido no início, mas que cresce, como uma lembrança antiga voltando à tona, ou como a primeira nota de uma canção que você sempre soube, mas nunca ousou cantar. Você atravessou sombras que não eram suas, carregou dores que não nasceram em você, e agora, enfim, descobre a leveza de ser apenas inteira. E não, isso não significa que as marcas desaparecem. Significa que elas mudam de lugar. Deixam de ser feridas abertas e se tornam símbolos, insígnias internas, mapas de um território que você venceu sem plateia, sem aplausos, sem testemunhas. Carl Jung diria que aquilo que enfrentamos conscientemente se torna luz. E talvez, sem perceber, foi exatamente isso que você fez ao longo de cada golpe revelado. Você iluminou a si mesma. E essa luz agora não pode mais ser apagada. Cada gesto de libertação não foi apenas um ato, foi um renascimento. A ausência que você ofereceu foi o berço do seu próprio espaço. A devolução da sombra foi a chave que te tirou do cativeiro. A independência emocional foi o fio que reconectou você ao seu próprio eixo. E a indiferença final, essa foi a última palavra que nunca precisou ser dita, porque o verdadeiro fim não vem com barulho. Ele vem quando o eco cessa por dentro, e o que permanece é paz. Talvez ainda hajam memórias, vozes internas tentando reescrever o que você já compreendeu. Mas agora você sabe escutar com outros ouvidos. Sabe que nem toda saudade é saudade da pessoa. Às vezes é saudade da versão de si que ainda acreditava em promessas. Você pode até lembrar, mas não volta mais. Porque a alma que desperta não volta a dormir. E o coração que se reconhece não aceita mais viver pela metade. Esse conteúdo não foi um roteiro, nem uma sequência de ideias. Foi uma travessia, um espelho onde você se viu em partes, uma dança entre sombras e verdades. E mesmo que agora a tela se apague, algo dentro de você continua aceso. Você sentiu por instantes a força de um não dito com o corpo inteiro, a leveza de um basta sussurrado no fundo do peito, a coragem de caminhar sozinha e, ao mesmo tempo, acompanhada por tudo que em você permaneceu vivo. Relembre o que aconteceu aqui, não como uma explicação, mas como um símbolo. Cada golpe, cada silêncio, cada palavra escondia mais do que dizia. E é assim que a psique se transforma. Não pela lógica, mas pelo reconhecimento. Talvez você ainda não saiba o nome do que mudou, mas vai perceber, nos dias que virão, que algo em você já não aceita mais o que antes parecia normal. E isso, por si só, já é uma revolução. E se um dia ele tentar voltar, não se assuste com a voz doce ou o olhar arrependido. Respire fundo e apenas observe. Porque agora você não é mais a mulher que esperava amor. Você é a mulher que se tornou amor. A mulher que voltou para casa com a alma inteira e a coragem de quem já atravessou o deserto sem pedir permissão. Se essa travessia te tocou, se alguma parte de você foi acordada no meio do caminho, deixe isso registrado. Curta, comente, compartilhe, mas faça isso como quem honra uma transformação, não por hábito, mas por consciência. E se quiser continuar mergulhando nesses labirintos da alma, inscreva-se, porque há mais portas esperando para serem abertas. E cada passo é um reencontro com quem você sempre foi. Às vezes, tudo o que a cura precisa é de um espaço onde a dor não precise mais se justificar.